e a Andressa. Vamos estudar um pouquinho a palavra. Pega aí a sua Bíblia, põe a mão sobre ela, diga assim: aqui está a palavra de Deus. Vamos, igreja, aqui está a palavra de Deus. Ela é viva, é poderosa, ela é eficaz, ela não volta vazia, ela tem milagres, ela tem cura, ela liberta o homem. Deus usa essa palavra. Diga: Deus, usa essa palavra para curar a minha vida, em nome de Jesus. Abra aí a Bíblia, na carta do Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos. Quero cumprimentar as rádios. Estamos pela 94,5, 92.1, 92.9, nossos dois aplicativos, Facebook e YouTube, você que está aqui dentro. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versos 10, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A Bíblia coloca a nossa condição. A condição do homem diz que é de morto nos delitos e no pecado. Essa morte não foi culpa nossa. Essa morte foi causada pela desobediência de Adão e de Eva. Foi mais por Adão do que por Eva, porque a ordem foi dada a Adão, não foi dada a Eva. Deus colocou o homem com a cabeça e falou a cabeça, e só que ele deixou a palavra fugir. Então, o que aconteceu com a nossa vida? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Então, a minha condição antes de Cristo entrar em nossa vida era de morto. Quando você pensa em morte, pensa no caixão, pensa em terra, coroa de flores, né? Aquele rito de vela, aquela caixão de pinho de não sei de onde, aquele dinheirão que se gasta em coroas. Então, pensamos assim nesta morte, que é a morte física, né? Mas quando Paulo escreve aqui, ele não está se referindo a uma morte física, ele está se referindo a uma morte espiritual. Então, quando ele disse estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele está tirando toda a iniciativa do homem em decidir por Deus e colocando a decisão totalmente na mão de Deus. Então, o homem não tem poder de decidir se quer Deus, porque a condição dele é de morto em delitos e pecados. Então, é zero chance de eu ter aceitado Jesus, e zero chance de você ter aceitado Jesus. Ele te escolheu e colocou em você um dom chamado da fé, para você crer na palavra dele. Então, tudo é um projeto de Deus. Vamos lá. Versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então, todos nós, antes de Jesus, que nos guiava era o curso do mundo. Qual é o curso do mundo? Homem querendo virar mulher e mulher querendo virar homem. Maconha como se fosse algo, como se fosse cigarro. Hoje maconha parece cigarro, é duas pragas, né? Tanto cigarro quanto maconha, duas pragas. Mas a maconha parece hoje como se fosse cigarro. Então, o curso desse mundo, como você vê, você vai nos botecos, estão cheios, porque as pessoas estão seguindo o curso do mundo. Eu comecei a beber com 13 anos, comecei a usar droga com 13 anos, porque eu tinha uma vida, para mim era chata, e eu procurei aventuras, e me lasquei durante 9 anos da minha vida. Tenho o corpo todo marcado de cicatrizes, de quase ser morto,
por causa de eu ser guiado pelo príncipe da potestade, o curso do mundo. Então, é para onde o mundo está indo. Ele diz aqui, segundo o príncipe da potestade do ar. Ele chama o governo que governa o mundo, ele chama de um príncipe, não é Jesus não, é o diabo mesmo. Quem governa esse mundo aqui é o diabo com autorização de Deus. Ele não tem poder sobre os filhos de Deus. Ele não tem poder. A não ser que a gente dê lugar. O ladrão saiu da sua casa se estiver com a porta aberta. Se estiver com a porta fechada, dificilmente ele vai tentar entrar na sua casa. Então ele vai dizer, príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais, filhos da desobediência, né? Entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. O que a carne quer? Droga, sexo, maconha, briga, confusão, idolatria, feitiçaria, é o que a carne quer. Glutonaria, bebedice, é o que ela quer. Então, todos nós andávamos segundo o curso, inclinação da carne. Como eu andava na carne, como eu iria me decidir querer Jesus? Nunca. O homem querer Jesus é zero. O homem não quer Jesus. O homem quer, está doente, vai lá, recebe a oração. Está com problema, vai lá, recebe não sei o quê. Está com problema na casa, vai lá, recebe não sei o quê. Então, o homem sempre não está atrás de Deus. O homem está atrás de resolver os seus problemas. E quem arrumou não foi Deus, né? Quem deveria resolver os problemas que nós arrumamos é quem? Nós que arrumamos, nós resolvemos o problema. Parece que é Deus que dá o problema e a gente vai a Ele e fala, resolve. Não, não foi eu que arrumei. Então, quem tem que resolver é quem arrumou. Então, fomos nós. E a gente só vai atrás de Deus para isso. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Então, entre os quais todos nós andávamos outrora segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos. Mata sua mãe, mata seu pai, para ficar com a herança. Mata. E você vê aí, espanca a tua esposa, espanca ela está te traindo, mata, arrebenta os olhos dela. E a pessoa vai lá e faz, porque está sendo conduzido pela carne. Pensamento vem e a pessoa vai seguindo os pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, essa palavra misericórdia aqui é graça. Quando você lê misericórdia, amor, são sinônimos de graça. Graça quer dizer misericórdia, amor, tudo que é bondade, compaixão é graça. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ou seja, eu na carne, guiado pelo diabo, mesmo assim ele me amou e te amou. 5. Estando nós mortos em nossos delitos, ou seja, eu não tinha condição nenhuma de decidir querer Deus. As pessoas dizem que existe livre arbítrio para decisão em Deus. Ninguém quer Deus, irmãos. Ninguém queria Deus. A não ser... sabe por que eu prego? Porque existem os predestinados e os eleitos. Só por isso. Se não existisse a eleição e a predestinação, a escolha de Deus antecipada, é em vão a pregação de um homem de Deus. Porque se um homem de Deus prega sem ter eleição, sem ter predestinação, ninguém vem. Sabe por que você está aqui? Porque tu és um eleito e predestinado desde antes da fundação do mundo. Essa é a explicação. Não é que você queira, é porque Deus te fez assim. Então vai continuar, né? Versículo, estando vós mortos nos vossos delitos, nos deu vida. Quando que Ele me deu vida? Juntamente com Cristo. Quando é que Ele deu vida para você e para mim? Quando Jesus morreu, Ele enterrou junto com Ele os nossos pecados. Quando Ele ressuscita um novo homem criado segundo Deus. A religião diz que é o batismo nas águas que faz isso. É uma mentira. É uma mentira. Quem faz essa regeneração é o poder do Espírito juntamente com a palavra. É um composto Espírito e palavra. Se não houver os dois,
não tem regeneração. Versículo 5. Estando vós mortos, nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então diga, eu tenho vida. Agora, por causa de Cristo. Pela graça sois salvos. Diga, é pela graça. Pela graça é aquilo que você leu no versículo 4, né? Mas Deus, sendo rico em graça, em misericórdia, né? Então é pela misericórdia que eu sou salvo. 6. E juntamente com Ele quem? Com Jesus, Deus nos ressuscitou. Ué, mas eu não estava no caixão, como é que Ele me ressuscitou? Você não estava no caixão, mas o teu espírito e o meu espírito estava morto. Quando Adão morre, quando Adão peca, e quando Eva errou primeiro e depois passou o erro para Adão, eles esperavam cair duro, morrer, entrar no caixão, mas só que a morte não foi física, a morte física veio depois. O homem, com o tempo, ele morreu, né? Com o tempo ele foi embora, mas ali aconteceu naquele ato uma morte espiritual, ou seja, se apagou todo o contato que nós tínhamos com Deus. Você vê que a primeira coisa que Deus fez foi jogar o Adão aonde? Fora. Então o homem perdeu a presença de Deus. Então quando o Adão peca, o homem, nós perdemos a presença de Deus. Ou seja, se eu perco a presença da vida, como é que eu estou? Morto. Então vamos lá. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. A igreja não precisa se apavorar com o que está acontecendo no mundo, no Brasil, nada. Você não está nas trevas, você está na luz. Você não está sendo pego de surpresa, você está sempre escutando a palavra, lendo a Bíblia. Você sabe que tudo isso que está acontecendo já estava escrito, que iria acontecer. Tudo o que está acontecendo, algo que já aconteceu. Por exemplo, antes de Jesus vir ao mundo, o profeta Isaías disse que ele viria, e isto aconteceu 720 ou 740 anos depois da profecia. Então, uma profecia, 700 anos depois veio a vinda de Jesus. Então tudo que está aqui, para nós 700 anos é muito, mas para Deus 700 anos pode ser um segundo, porque o tempo de Deus não está preso no tempo. Quem está no tempo somos nós. Deus é acima do tempo, Deus é acima de tudo, Ele é quem criou tudo. Ele é quem criou tudo. Juntamente com Cristo, ressuscitando, nos assentaram nos lugares celestiais em Cristo. Então a nossa posição aqui, quando ele fala em lugares celestiais, nós estamos com Cristo. Irmãos, tu estás com Cristo? Tu estás seguro. Jesus falou lá em João 10, 27, 28, das minhas mãos ninguém tira. Então, eu estou com Cristo, diga, eu estou seguro. Diga, irmão, eu estou seguro. Não se preocupe, olha quem está governando, ladrão, é o comunismo, não sei o que, deixe, irmão, ore e espere em Deus, ore e aguarde em Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive de tudo que está acontecendo nessa terra, tá bom? Versículo de número 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza, diga assim, Jesus é rico, riqueza da sua graça. Jesus é rico em misericórdia, Jesus é rico em amor, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Ou seja, Adão me matou, Adão foi expulso. Quando Adão é expulso, eu também fui expulso. Antes de eu nascer, já estava expulso da presença de Deus. Deus, na sua onisciência, onipresença, onipotência, Ele me colocou, me fez gerar no ventre de minha mãe, na conjunção de meu pai com minha mãe. Ele permitiu me gerar, mas eu já entrei ali, já nasci. A Bíblia diz, todos nasceram em pecado, destituídos estão da glória de Deus. Só aprendemos que estamos perdoados quando Cristo se apresenta como perdoador das nossas vidas. Agora, 8. Deixa eu ler aqui.
porque é pela graça que sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras quer dizer, feitos por Ele, dele, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos orar. Deus, ilumina o teu povo, porque a mensagem do Evangelho não é para lobos. Lobo, nasce lobo, vive como um lobo, às vezes se disfarça em ovelha, mas é lobo. Esta mensagem é para as ovelhas que estão no aprisco e aquelas milhares de ovelhas que estão fora do aprisco, mas são ovelhas porque te amam, porque estão mortas em delitos, estão mortas na carne, no pecado, não entendem porque não conseguem entender, porque não é entendido pela mente humana, não entende o significado da vida, como eu não entendia, pensava que o significado da vida era se drogar, se embebedar, ficar na vida promíscua. Não, isto não é o significado da vida. Quando o Senhor faz com que o homem renasça de novo, não da água, H2O, mas no Espírito, através do envolvimento do homem com a palavra. Deus, eu oro em nome de Jesus, e a igreja que vai ser iluminada, sempre será iluminada. Digam glórias a Deus, dá-lhe um aplauso a Jesus Cristo, glórias a Deus. Obrigado, meu irmão. Existem duas linhas de pensamentos, uma chamada calvinismo, alguém já ouviu falar? Calvino, e os arminianismo. Então são dois que brigavam lá nos séculos passados, né? Um defendia que a salvação, o tema de hoje é a salvação se perde. Um defendia que a salvação é pura pela graça de Deus, e o outro defendia que a salvação dependia de uma perseverança. Então, porque os dois, a carne gosta de confusão mesmo. Se os dois sentassem no Espírito para conversar sobre dois pensamentos de um e de outro, os dois unidos, os dois pensamentos, um dizendo que é só pela graça e o outro dizia é por perseverar, se os dois sentassem, pedissem orientação a Deus, eles estariam falando a mesma coisa, juntando o que os dois entendiam, porque é pela graça, mas só quem vai perseverar são os salvos. A salvação não depende do homem. Você vê ali em versículo 8, vê lá, versos 8, porque é pela graça que sois salvos. Então não tem mérito do homem, é mediante uma coisa que ele chama de fé. E ele também diz que a fé não vem de quem? Não vem de nós, é um presente. Essa palavra dom aqui é presente, é dádiva, é uma dádiva de Deus. Então aqui está a maneira de você entender a salvação. Ela é pela graça. No versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Então essa palavra misericórdia também quer dizer graça. Então vamos aqui analisar o primeiro versículo. Ele me deu vida. Está lá, Efésios 2:1. Ele vos deu vida. Pastor, como é que esse negócio? Por que ele me deu vida? Por que não pode ser o além, o acaso, sabe? Por que não foi o macaquinho que virou gorila, depois virou gente? Por que é ele? Por que é ele? Porque lá em João, capítulo 14, versículo 6, João 14, 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou
o caminho. Ele não disse que ele é um dos caminhos, ele falou que ele é o caminho. Porque muita gente, todos os caminhos levam, todos querem Jesus, todos estão indo para Jesus. Não, Jesus é o caminho. Jesus, ele disse, eu sou o caminho. Você pode até repetir isso aqui: eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quando ele disse, vocês estavam mortos, ele nos deu vida. Por que ele me deu vida? Porque ele é a vida. Só pode dar vida quem é a vida. Então, eu estava morto, não fisicamente, mas espiritualmente. Um homem morto espiritualmente, ele está duplamente morto. Por quê? Porque quando você está morto no espírito, as tuas atitudes, as nossas atitudes, são extremamente perigosas. Nós podemos, na carne, podemos ser manso igual um gatinho e ser um leão faminto numa questão de segundos. Quem entende isso, irmão? Então, quando alguém se diz vivo sem Deus, eu fico preocupado com a família dessa pessoa, com ela e com a família, porque nós na carne não valemos uma moeda furada. Somos pessoas violentas, somos ingratos, somos respondões, somos carnais, gostamos de idolatria, gostamos de feitiçaria, gostamos de uma treta, gostamos de uma fofoca. Então não vem dizer fulano fofoca. Na carne todo mundo é um bando de fofoqueiro mesmo, não tem jeito. Por quê? Por causa da carne. Por isso que Deus fez o que com o nosso espírito? Nos deu vida para a gente poder apontar as coisas que outrora nós batíamos palmas. Hoje nós sabemos que é contra a Deus. Andar na carne é contra Deus. Então diga, eu estava morto. Diga, mas a vida que estava em Cristo deu vida para o meu corpo. João capítulo 11, 25 e 26 o versículo. João 11, 25 e 26. E disse-lhe Jesus: eu sou, olha ele aí, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui ele já está falando da morte física. Que quando você crê nele, você deixou de morrer, de estar morto espiritualmente. Começa uma nova vida a agir na nossa carne. Porque antes de Cristo, irmão, se você me conhecesse antes de Cristo, você não teria coragem de sentar aí. Você não teria, você ia me olhar e ia me ver sempre a imagem que eu era. Porque às vezes eu escuto até de gente, meu sangue, falar algumas coisas. Então, eu sei o que é estar na carne. Mas por que a carne comanda? Porque o espírito está morto. Como é que o espírito vivifica? Como é que ele volta à vida? Só quando Jesus, que é a ressurreição e é a vida, passa a caminhar dentro de nós. Passa a viver dentro de nós, e automaticamente, quando ele passa a viver dentro de nós, automaticamente nós nos interessamos pela palavra dele. Você quer saber se uma igreja realmente tem Cristo? Quando ela se interessa pela palavra. O que vai ter hoje na igreja? Hoje vai ter a peça, a mulher mulambada. Hoje vai ter a peça, as crianças vão cantar com cartaz: eu amo a mamãe, eu amo a mamãe. O que isto vai trazer de vida para o teu espírito? Sabe o que eu digo? Nada. A única coisa que traz vida é Jesus. É a palavra dele sendo ministrada e penetrando dentro dos nossos ouvidos. Quando ela entra e fica aqui, irmãos, há um acontecimento poderoso. Tanto ela alcança o espírito, como ela toca também a nossa carne mortal. Deus pode estar curando você agora, Deus pode estar me curando agora, Deus pode estar trazendo saúde agora para a pessoa que está nos assistindo. Se essa palavra está entrando, o milagre está acontecendo, em nome de Jesus. Ele quer aplaudir Jesus, aplauda, irmão, com força. É para ele. Então você vê,
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por que viverá? Porque nós vamos, todos que morreram vão ressuscitar. Tantos que vão ressuscitar para a condenação eterna. Quem são os que vão ressuscitar para a condenação eterna, pastor? São os filhos da perdição. São aqueles que Paulo disse que não tem o Espírito, que a fé não é deles, a fé é dos eleitos, a fé é dos filhos de Deus. 26, né, irmão? Tá. E todo aquele, todo o que vive e crê em mim não morrerá. Aí você pensa, mas eu vou morrer? Ele está falando da morte eterna. Os cristãos, nós que somos cristãos, nós não somos crente não, tá, irmão? Tira esse papo da sua boca, que isso não é crente não. Crente é o budista, crente é o macumbeiro, crente é o católico, crente é quem não crê em nada, crente é aquele que joga no bicho, joga no tigrinho, no tigrão, no gatão, joga lá essas porcarias que vem aí para roubar o dinheiro dos bobos. Esses todos são crentes, porque eles jogam, porque eles acreditam que vão ganhar. Então, se eles acreditam, eles são crentes. Quem é o crente? Crente é aquele que acredita. Eu acredito, pastor, que essa água está ungida. Você é crente. O cristão, eu não acredito que essa água está ungida, porque a Bíblia diz que Deus não unge água, Deus unge pessoas. Você entende, abençoado? Então o crente acredita que a água é ungida, o papel é ungido, o pedaço da gravata do pastor é ungido, deixa eu tocar no paletó, porque tocou em Jesus. Jesus é Deus, Jesus não é Pedro Inácio. Tocou no pedaço do paletó, eu quero paletó, faz leilão com a roupa do pastor, que chega a custar 5 milhões a roupa do pastor, que quer levar para casa achando que ela tem poder. Então quem acredita nisso? Os crentes. E os cristãos? Na palavra. Se não está aqui, diga assim, se não está aqui na palavra, diga, eu não creio. Eu não creio. Se está aqui pode ser coisa absurda para a minha mente. Eu vou crer. Com o tempo a minha mente vai aclarar e eu vou entender. Tem pressa de nada. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá, porque é morte eterna. Não morrerá, eternamente. Ele explica. Crês isto? Crê nisto? Ele estava falando, acho que era para Maria e Marta, acho que foi a ressurreição do irmão dela, eu acho que foi isso. Estava falando para ela, mas elas estavam pensando que o irmão dela ia ressuscitar no último dia. Então Jesus foi lá para ressuscitar ele. Ele já estava morto há 4 dias e Jesus ressuscitou. Então vamos aqui para o versículo de número 4 de Efésios 2. Diz que Deus sendo rico, diga assim, Deus é rico. Deus é rico de quê? De vida. Deus sendo rico de vida, de amor, de misericórdia, de compaixão, por causa do grande amor que nos amou. Nosso tema qual é? Salvação se perde. Porque muitos dizem, fulano de tal, estava na igreja, congregou 1 ano, 2 anos, 5 anos, e largou o pastor. Passou 3, 4, 5 anos fora da igreja. Essa pessoa está salva, ela foi salva. Aqui, em Hebreus, capítulo de número 10, 38 e 39. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Olha o que Paulo vai falar agora. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para onde? Então, quem retrocede para onde? Então não tem esse negócio, passou 10 anos, 5 anos depois está lá fora. Mas eu tenho 15 anos de depósito, eu tenho 15 anos de burrice. Eu falei na terça-feira aqui, irmão, se essa palavra não significa nada para mim, o que eu estou fazendo aqui? Se Deus não é nada, se isto de ressurreição, de salvação, não tem nada, eu só quero Deus só para resolver meus problemas, o que eu estou
está fazendo o que aqui? Pô, vai na quiromancia, na cartomancia, vai na leitura de borra de café, vai na cigana, vai em qualquer lugar que é a mesma coisa. Se você não acredita numa vida após a ressurreição, é em vão a gente estar dentro de uma comunidade envelhecendo, sabe, e se degradando com Deus, porque querendo ver coisas. E os da fé não precisam de ver coisas. Os da fé precisam de crer no que ele fez. E é esperar pelas coisas. Eu creio no que ele fez e espero pelas coisas. É difícil? É. Nós, porém, diga comigo. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para... Somos, entretanto, da fé para a conservação da onde? Da alma, da mente. Então, no versos 8 de Efésios 2, ele diz, Efésios 2:8, porque pela graça, diga-se, pelo amor, pela misericórdia, pela bondade, isso não é por eu querer, pastor, eu aqui aceitei Jesus, pastor, eu fui numa igreja, o pastor fez o apelo, chorando, sabe, eu vi tanta lágrima saindo do rosto do pastor, chorando, para me aceitar, mas eu olhei para ele com a cara bem firme, falei, não aceito. Aí ele começou a me oferecer algumas coisas que Jesus, se eu aceitasse Jesus, passasse a ser membro daquela igreja, Jesus iria me dar. Jesus vai te dar casamento, vai te dar marido, vai te dar dinheiro, vai te dar uma empresa, tu nunca mais vai ter problema, teus filhos vão ser uns anjinhos dentro de casa, nunca mais eles vão levantar a voz, tu não vai ter problema com filho, com neto, vizinho, parece até que tu está no céu. Tudo mentira. Aí tu aceita Jesus, o cara aceita Jesus por causa das propostas que lhe é oferecida em nome da igreja, não é no nome de Jesus. Jesus não ofereceu nada disso, irmão. Sabe o que ele ofereceu? Cruz. Ele falou assim, neste mundo, você que é de Deus, você é de Deus? Então vou te dar o que ele ofereceu. Neste mundo, vocês vão passar por aflições, vocês não vai ter boa vida, vão caluniar vocês, vão perseguir vocês, vão zombar de vocês, vão fazer um monte de coisa, não vão gostar de vocês, vai ter briga dentro da sua casa, teu filho com a tua filha, com o teu marido, com a tua sogra, e vai ser uma guerra. Uau, se pregar isso, quem quer Jesus, irmão? Ninguém quer Jesus, irmão. É Jesus que escolheu a gente, irmão. Jesus que nos chamou. Então esse sermão que aborda a doutrina cristã da salvação pela graça, através da fé em Jesus, como é explicado em Efésios 2, 8 ao 10, o conceito enfatiza que a salvação é um dom gratuito de Deus, não conquistada ou conquistado por obras humanas. Os católicos, com todo respeito, os católicos pensam, porque eles são ensinados pelos papas, né, os padres, que é pela caridade que você é salvo. Aqui está dizendo, Efésios 2,8, é pela graça que sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é um presente de Deus. Não, versículo 9, não por obras, não por ação, não por atitudes humanas que somos salvos. Pastor, então tem que ser um miserável, pão duro, não tem que ajudar ninguém. Não, isso são ações de quem já é salvo. Quem é salvo pratica estas ações, mas eu não pratico para ser salvo. Então eles ensinam que a salvação vem pela obra, pelo esforço, por aquilo que você faz. Não, eu não preciso de ir para uma congregação. Desde o momento que eu vou lá na rua, dou comida para os mendigos, pego o meu dinheiro, dou lá para os mendigos comer, você está construindo uma fábrica de preguiçoso. Você sabe disso, né? Eu sempre digo assim, irmãos, tem gente que me acha ruim, me acha duro, tem gente que não fala que eu não gosto de criança, não gosto de velho, não gosto de mendigo, não gosto de ninguém. Paciência. Eu só penso com a Bíblia, né? Quando você lê a Bíblia, quando você vê o mendigo na Bíblia, você vê o mendigo
aleijado, cego ou leproso. Cata algum aleijado, cego ou leproso. Você vê um cara cego vendendo coisinhas. E tu vê uns parrudão, meu irmão, com mais corpo do que eu, come mais carne e frango do que eu. Os caras trocam de marmita. Você vai pela rua, você vê um monte de quentinhas, a carne eles comem, a comida eles jogam fora. Quem já viu isso na rua, irmão? Direto você trabalha igual um touro para dar comida para esses caras. Eles não são cegos, eles não são aleijados, eles não são paralíticos, eles não estão leprosos. Vá trabalhar. Vai trabalhar como você trabalha. Oh, pastor, não tem amor. Isso não é um homem de Deus. Eu não sou tonto, eu não sou trouxa. Homem de Deus, eu só não sou trouxa, né? Deixa para o padre fazer isso, eu não vou fazer. Então, vamos lá. O conceito enfatiza a salvação como um dom gratuito de Deus, não conquistado por obras humanas, que a fé em Cristo e o meio pelo qual esse dom é recebido, levando-no a transformação, aí nós praticamos boas obras. A gente ajuda as pessoas, porque as pessoas não lêem Bíblia, irmão. Se lessem a Bíblia, não seria enganado. Aqui está a chave de você nunca ser enganado por nada nem por ninguém. Está aqui. Está aqui. Aqui é luz que entra aqui, fecha todas as possibilidades de a gente chegar com cara de mosca morta, choraminguando e te roubar alguma coisa. Tem um monte de gente com cara de mosca morta, irmão, atrás das tuas coisas. Não faz nada para ter, mas que é alguma coisa que você lutou para ganhar. A salvação pela graça, primeiro, a salvação pela graça significa que a salvação não depende e não é mérito do esforço humano. Lá em Romanos 9,16, Romanos 9,16, assim pois, não depende, diga-se, não depende de quem quer, ou eu quero, não quer nada, você não quer nada. Essa pessoa, eu aceito Jesus, não aceitou nada, irmão, só emoção. Teve esses movimentos de pregação, de lota estádio, o pastor, quem quer aceitar Jesus? Vai aquela multidão, 2.000 pessoas aceitou Jesus. Quando vai depois, aquelas 2.000 tá lá tudo no boteco, tomando champanhe, cachaça, que não aceita nada, irmão. Se Jesus não te escolher, você não vai a Ele nunca, irmão. E se você for por tua conta, isso fica 2, 3 meses e tu vaza, tu vai embora, porque a tua carne te domina. É Jesus que nos escolhe, é Ele que nos treina, nos capacita, nos segura, nos firma, nos fortalece, é Ele. Amém? Olha lá. Olha lá. Assim pois não depende, diga assim, não depende de quem quer, eu quero, ou de quem faz esforço. Essa palavra, quem corre, é fazer esforço. De quem corre, mas de Deus usar, mais de usar Deus a sua, é o que Ele fez conosco. Ele usou a sua misericórdia para conosco. Como nós estávamos mortos, separados, inimigos, gostavam de uma safadeza, agora Deus nos purificou. Amém. Mas é Ele, irmão, diga, é Jesus. Então, não depende de méritos ou esforço, diga assim, não de obras. Efésios 2:9, ó, 2:9 de Efésios, bota lá, 2:9, não de obras, tá vendo? Não de sacrifício. Vai chegar agora domingo, dia 12, não é dia das crianças não, é dia de Maria, é tua, minha não, mano. Minha não. Nome do Pai, do Filho, do Espírito, da tua. Nossa não. Não me ponha nesse rolo, amado. A idolatria, Deus odeia idolatria, irmão. Maria foi uma boa mulher, escolhida, virgem, mulher perfeita. Deus escolheu ela, maravilhosa, mas não é santa, porque teve mais 4 ou 5 filhos, e eles pensam que Maria morreu virgem. Tá doido, Maria mandou ver, teve mais 4, não de obras, para que ninguém, diga assim, ninguém, então não é o esforço, mérito ou esforço humano, mas o favor imerecido de Deus. Versos 8, irmã, bota lá, versos 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um presente de Deus, é imerecido, o dom de Deus
a salvação é um presente gratuito dado por Deus, sem custo. Nosso custo foi a vida de Jesus, foi vida por vida, em que não pode ser merecido ou pago por ações humanas, não por obras, versículo 9, não por obras. Fé como instrumento, está lá, pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é um instrumento, e ele põe em quem? Nos eleitos. Tito 1:1 diz que a fé é dos eleitos de Deus. É verdade ou não é verdade? É verdade. Está escrito na palavra do Senhor, está escrito em 2 Tessalonicenses 3:2 que a fé não é de todos, e em Romanos 12:3 uma medida de fé. Uma medida de fé. Então, quarto ponto, não por obras, está lá em Efésios 2:9, não por obras, as obras humanas, as boas ações, os rituais religiosos, etc, 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 não são a causa da salvação, mas um resultado natural da fé genuína. A nossa salvação é a fé que Deus pôs em nós. Não é nós não produzimos fé. Que fé que eu tinha? Eu jogava muito no bicho, irmão. Acho que eu joguei no bicho uns 5 anos. Ganhei uma vez. Que fé desgraçada é essa? Jogava no bicho 5 anos. Meu avô jogou na loteria esportiva. Acho que 50 anos jogando, não sei quanto tempo que deu. O tempo que começou até o tempo que terminou, meu avô jogava. Um dia eu ganho. Se ele tivesse guardado aquele dinheiro, ele estava rico, ele estava milionário. Então, é fé, é um tipo de fé, mas não é fé em Cristo, não é fé que vem do alto, é a fé da carne, é a fé da ganância. Se eu der, o pastor está falando que minha vida vai mudar, se eu der um pedido de oração para ele levar para Israel lá, a Terra Santa, vai para lá, irmão. Vai para lá, bota a cabeça lá na guilhotina lá. Terra Santa onde você está. Terra Santa onde você pisa. Por que Terra Santa? Porque tu és um santo santificado por Jesus. Onde você pisa se torna santo por causa de você. Amém? 4. Não por obras humanas, mas por ações, não por ações religiosas. A salvação não vem por aí. 5. Boas obras como evidências. As boas obras são evidência da fé transformada, demonstrando a autenticidade da conversão e não para ganhar a salvação. As nossas obras boas que a gente faz, todo mundo tem que fazer, mas não é para ser salvo. Você faz para ser salvo. Você já é salvo. O que a religião diz que você, sem a caridade, ninguém verá Deus. A Bíblia não diz. A Bíblia diz: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Quem não crê já está condenado. Quem crê já está salvo. Então a salvação depende de crer. E quem vai crer? Tito 1. Terminamos. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é a fé é poderosa demais. A fé cura, a fé transforma, a fé liberta. A fé é o veículo que foi usado para salvar você e a mim. Promover a fé que é de todos. A fé de quem? Dos eleitos de Deus no pleno conhecimento da verdade. Tessalonicenses, 2 de Tessalonicenses 3:2. 2 de Tessalonicenses 3:2. Para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. De quem é a fé? Dos eleitos de Deus. A fé não é de todos. Não é essa fé do crente. Vai dar galinha. Galinha não tem não, né? Vai dar gato, vai dar morcego. Não, também não tem. Então, essa fé humana. A fé de Deus, essa fé que é um presente de Deus, que nos despertou o Espírito, só vem do alto. Amém? Então nós terminamos esse pensamento desta noite, e domingo que vem, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui falando sobre os da perdição podem se salvar, podem ser salvos. Pergunta: os que são da perdição, pastor, aqui não tem ninguém da perdição, Deus não é injusto, Deus amou o mundo inteiro. Claro que Deus amou o mundo, está aqui, né? Está aqui.
Aquele Deus amou o mundo inteiro. Acho que é João 3,36. Deus amou o mundo inteiro. Que mundo é esse que ele amou? Para todo aquele que nele... Olha aqui, olha o que vem. Vem o crer. Quem põe a fé? Ele. Então só vai crer em quem ele pôs a fé. Você crê? Porque ele pôs a fé em você. Então não vai desperdiçar este poder que Deus pôs em você. Assim seja, assim disse o Senhor. Glórias a Deus. Dá um aplauso a Jesus Cristo.